E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos dar continuidade à apostila 6, lá na página 378, aulas 21 e 22, meristemas e crescimento vegetal. Hoje, então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a célula meristemática do vegetal, ou também meristema, sobre os padrões de crescimento tanto em espessura quanto em comprimento, né? Então, o crescimento em altura e o crescimento lateral no caso aqui das angiospermas, né? Vou falar mais, o tecido meristemático ele é presente em todos os grupos vegetais ali, ok? Que tem os tecidos diferenciados em xilema, floema, que pteridófita para frente. Briófita tem meristema também, mas os tecidos são outros, né? Não vem ao caso agora. Então, pessoal, como eu disse, meristema é uma célula indiferenciada dos vegetais. É análoga à célula-tronco dos animais, aquela célula do embrião que é indiferenciada e que dá origem se diferencia em epitelial, muscular, nervoso, né? Ela vai se diferenciar em outros tecidos. Nos vegetais é chamado meristema, e eles são responsáveis pelo crescimento em altura e espessura da planta, né, pessoal? Eles são localizados em algumas regiões específicas da planta e o local onde ele fica é referente ao tipo de crescimento que ele responde. Então nós temos no ápice do caule e no ápice da raiz os chamados meristemas apicais, que eles são responsáveis pelo crescimento em altura da planta. Então que uma lâmina, uma foto de uma lâmina de microscópio, né, um corte do ápice do caule e do ápice da raiz. Nesses locais permanecem durante a vida do vegetal uma região, né, indiferenciada de células meristemáticas, onde ao longo da vida do vegetal elas ficam se dividindo por mitose, aumentando, né, o seu número, ou seja, o crescimento, e se diferenciando em raiz ou em caule e folhas aqui, seja ele for apical do caule ou apical da raiz. Né? Então, crescendo longitudinal para cima e para baixo do solo, penetrando o solo. E um outro tipo de meristema, que a gente vai falar depois sobre o meristema secundário, que é o câmbio vescular e o felogênio. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem em azul, ele fica interno, né, na porção do caule e da raiz. E o meristema e o câmbio vascular e o felogênio, pessoal, eles são dois meristemas secundários relacionados ao crescimento lateral da planta, né, a espessura, crescimento em espessura, eu já vou falar esse padrão nos próximos slides. Então, só para ficar um pouco claro aqui, pessoal, para a gente poder continuar, o crescimento, então qual que é a diferença de crescimento e desenvolvimento? O crescimento é o aumento irreversível do tamanho do vegetal. Ele primeiro é uma sementinha, essa sementinha vai germinar, vai virar uma plântula e ele vai crescer até atingir o porte que essa árvore tenha, né? Seja o porte máximo, algumas têm máximo, algumas tendem a crescer durante toda a vida, né? Isso é variável. Então, o crescimento é esse aumento irreversível do número de células. O desenvolvimento, pessoal, é a diferenciação dessas células que vão surgindo, ou seja, o surgimento de diferentes tipos celulares. Diferentes tecidos que vão compondo o corpo do vegetal, vão se integralizando, formando aquele corpo funcional, cada um tendo a sua função, e ao todo responde pelo desenvolvimento e manutenção da planta. Né? Então, tanto o crescimento quanto o desenvolvimento referem-se aí à manutenção da vida da planta, ok? O crescimento e o desenvolvimento. E no embrião vegetal, pessoal, ali dentro da semente, quando você tem aquele embrião, você já tem que todas as células ali são meristemáticas, mas ao longo do diferenciamento, né, ao longo do surgimento, do crescimento e do desenvolvimento do vegetal, elas vão expressando os genes que ela precisa ali para ser raiz, para ser caule, folha, enfim, seja o tecido que ela vai virar, ok? Então, as células meristemáticas, pessoal, a característica das células meristemáticas é que elas são pequenas, isodiamétricas, ou seja, é igual essa imagem está mostrando. Isodiamétrica é ter as mesmas dimensões, né? Como se ela tivesse, se ela fosse quadrada, ela fosse um quadradinho perfeito, se ela for uma esfera, ela vai ser uma esfera perfeita, né? Tende a ser isodiamétrica, o núcleo bem volumoso, central, pequenos váculos de água laterais e a parede celular dela de celulose é bem fina justamente porque ela é uma célula que tem muita tendência a sofrer divisão, a se alongar, por isso que ela tem essa parede fina. E a principal característica dela é a ocorrência de mitose. Ela faz sucessivas mitoses, ela tem esses genes próprios, a característica dela é de expansão mesmo, né? Como vocês viram, crescimento e desenvolvimento, então ela faz muita mitose. Que então
Nessa imagem da esquerda aqui, a gente tem mostrando a ponta de a raiz de uma cebola, que isso aqui seria um experimento muito fácil para a gente fazer se a gente tivesse em laboratório, se a gente tivesse um laboratório para fazer aula prática, de você pegar uma cebola, deixar ela alguns dias num copo de água para estimular o crescimento de raízes aqui embaixo. Você corta, né, um pouquinho, um filamento bem fininho da ponta da raiz, coloca uns corantes especiais ali e você vai conseguir observar diferentes fases da mitose. Né? Então é isso que essa imagem está mostrando aqui. Ó. Cada diferente desenho que vocês estão vendo aqui é um estágio de mitose que o núcleo da célula se encontra, ou seja, são células que estão continuamente se dividindo por mitose. No momento que você dividiu, que você fez o corte ali, colocou o corante, como se tivesse tirado uma foto, e as células morreram, elas pararam no estágio que elas estavam em mitose. Né? Tanto é que quando vocês colocam a cebola na água, você observa que essa raiz vai crescendo, vai aumentando. Okay? Essa é a ideia. Então, pessoal, as células, lá quando você tem... Desculpa, quando você tem a semente, então imagina, a semente está ali, o embrião, ele vai se desenvolvendo, ele vai se dividindo. Então, essas primeiras células que sofrem mitose, esses meristemas, essas primeiras células que vão sofrendo mitose, algumas permanecem no estágio indiferenciado, algumas vão se dividindo, mas vão continuando célula meristemática, célula indiferenciada, e algumas vão se diferenciando para gerar os chamados tecidos permanentes, que são os meristemas primários. Então, o primeiro tecido que vai surgir ali do embrião, né, naquela semente que está germinando, é o meristema apical da raiz e do caule, chamados de meristemas primários. Então, a primeira coisa ali é a planta ir se expandindo, caule para cima, raiz penetrando no solo, o primeiro eixo de crescimento, o primeiro padrão da planta. Então ela vai continuando se dividindo, seguindo esse padrão. Algumas células vão continuar meristemáticas ali, principalmente aquelas que estão no ápice da raiz e no ápice do caule. Algumas dessa região vão continuar nesse estágio chamado de parcialmente diferenciada. E aí que vem o chamado meristema secundário, pessoal. O meristema secundário é o processo aqui que a gente está vendo nessa seta de baixo, a desdiferenciação. Então, algumas dessas células que ao longo ali do desenvolvimento do vegetal, né, conforme ele está crescendo e se desenvolvendo, essas que ficaram parcialmente diferenciadas, o que seria esse parcialmente diferenciada? Né? Ou seja, ela não virou um tecido fixo ainda, né? Ela está ali entre metade do caminho de meristemática e dela se diferenciar mesmo, né, seja em epiderme, xilema ou floema. E aí, essa célula parcialmente diferenciada, quando ela se desdiferencia, né, ela vira um outro tecido, é chamado meristema secundário. E aí o exemplo que a gente tem aqui na planta, a gente pode ver, é o chamado câmbio vascular e o felogênio. O câmbio vascular e o felogênio, pessoal, como eu disse, eles são responsáveis pelo crescimento lateral, pelo aumento em espessura da planta. Então aqui um corte de um tronco, né? Então o que a gente observa no tronco? Então você tem aqui o tecido chamado de cerne, também chamado de medula, o meio do tronco. O tecido chamado de alburno, que é um nome dado para o tecido onde tem xilema. Né? Então aqui é um tecidos de xilema, condutor lá de água e também de sustentação da planta. Aqui o floema. Entre o floema e o xilema, vocês estão vendo que tem o chamado câmbio. Tá? Aqui o felogênio e esse último ritidoma, que também é chamado de suber, né? Também pode ser o suber. Então, o câmbio vascular, pessoal, ele é um tecido secundário que ele vai, ano após ano, dando origem a novos, ele vai se desdiferenciando, né? Então, esse é o meristema secundário, em xilema e floema. Então, o câmbio responsável pelo crescimento anual de novos vasos de xilema e novos vasos de floema na planta, e o felogênio responsável pela epiderme e pelo suber, né? Que é a casca ali, a epiderme e a casca do caule do vegetal. Então, ano após ano, você vai ter uma renovação desse tecido. Em umas aulas mais para frente, a gente vai falar um pouco mais a fundo, vocês vão conseguir entender melhor essa ideia do câmbio e do felogênio, mas é ele que faz ano após ano a planta ir ali, né, aumentando a espessura do seu caule, a espessura lateral, que seria o chamado crescimento secundário. Ok? Então, pessoal, o que a gente tem para concluir dessa aula é sobre o chamado meristema. O meristema ele pode ser primário, como o meristema apical da raiz e o meristema apical do caule,
que são tecidos, né, meristemas originados lá do primeiro meristema do embrião, e o meristema apical da raiz do caule, ele vai dando origem ao crescimento vertical da planta, tanto para cima quanto para baixo. Umas células do meristema apical do caule e da raiz, elas vão, né, conforme o embrião vai se desenvolvendo, elas vão se diferenciando nos tecidos que formam o corpo da planta, seja a epiderme, que a gente já viu lá no revestimento, o parênquima, preenchimento, xilema, sustentação e transporte de seiva inorgânica, floema, transporte de seiva orgânica, enfim, né? Os diferentes tecidos. E o meristema secundário, que ele é originado, né, de uma célula parcialmente diferenciada, o câmbio vascular filogêneo, que nós vamos falar mais para frente em algumas outras aulas, ok? Beleza, pessoal? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Agradeço a atenção. Vocês podem ir lá na apostila e fazer as atividades que tá tudo certo. Beleza? Valeu, pessoal!